18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, por favor, ajude-nos a ajudar estas milhares de pessoas. São milhões, desesperados, aflitos, tristes, sem esperança, sem segurança, sem paz. Em meio a esta pandemia, pessoas que perderam entes queridos, outros tiveram a sua família destruída por causa das brigas constantes, a agressão verbal, física. Outros tiveram a sua vida econômica arrasada por causa do desemprego, as dívidas têm se acumulado. Outros perderam o seu próprio negócio, a sua empresa, a sua loja, a sua fonte de renda, o seu ganha-pão. E agora, meu Deus, nesta sexta-feira santa, desde o tempo de Salomão, eu invoco o Teu nome juntamente com católicos, espíritas, evangélicos, budistas, testemunhas de Jeová, judeus, muçulmanos, ateus, pobres, ricos, famosos, anônimos, todos, meu Pai, diante de Ti. Somos como crianças que precisam de direção, de proteção, de cuidado, de sustento. Então agora, dá um sinal para ele, para ela que está aflito, no hospital, no presídio, em casa, no trabalho. Não importa aonde ela está ou quem ele tem sido ou tem feito. O que importa é o que ele faz agora. Ele invoca o Teu nome. Diga em o nome de Jesus, Deus vivo, que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor enviou Jesus para dar a vida por mim na cruz e ressuscitou dentre os mortos e enviou o Espírito Santo para que eu agora fizesse esta oração. Eu me entrego a Ti. Diga, arranca este mal de mim, essa doença, essa depressão, vício, essa mágoa, esse ódio contra as pessoas que me fizeram mal, que me abandonaram quando eu mais precisava. Pessoas que eu ajudei e que hoje me dão as costas. Diga, eu perdoo, pois o Senhor me perdoa. Eu quero o Teu perdão, por isso eu perdoo. Em nome de Jesus, levante o copo com água. Eu o declaro abençoado. Beba e perceba aí agora que Jesus não está morto. Ele ressuscitou, por isso a cruz está vazia. Participemos. A dor, a depressão, o vício, determine hoje, nesta sexta-feira santa, todo mal, diga, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Entregue-se a Ele, meu amigo, receba o seu abraço, pois foi por você, por mim, por nós, que Ele deu a sua vida, para nos perdoar, para nos salvar. Meu Pai, batize com o Espírito Santo a todos que estarão neste domingo de Páscoa, passando pela Tua casa, aqui o templo, para pegar do altar o pão que representa o corpo e o suco de uva que representa o Teu sangue. E quando eles retornarem para casa e buscarem o Espírito Santo, participarem da Santa Ceia através da reunião que será transmitida, sejam cheios, batizados para a Tua glória. É o que nós determinamos que aconteça. E todos digam amém e graças a Deus.
Meu nome é Rafaela Coelho e antes de receber o Espírito Santo, eu era uma jovem complexada. Desde criança, eu presenciava o meu pai agredindo minha mãe tanto fisicamente quanto verbalmente. Então, em casa, eu era uma jovem muito triste e aí eu comecei com as más amizades. Do lado de fora, eu era uma outra pessoa. Comecei a entrar mais no mundo emo, né? Comecei a sair para festas. Eu falava para minha mãe que ia estudar, só que na verdade eu ia para festas, ia beber, matava a aula. Comecei a me envolver com vários tipos de pessoas que estavam me levando mais para esse mundo gótico, né? São pessoas solitárias, são pessoas depressivas, pessoas que não ligam para o que os outros pensam. Mas, na verdade, elas sofrem muito interiormente, são pessoas vazias, frias. Comecei já com colocar o cabelinho de lado, né, que é a famosa franja emo. As roupas, eu já comprava mais roupa preta. Comecei a ouvir muita música de rock, aquelas músicas pesadas. Então, eu chegava a dias que eu passava o dia inteiro ouvindo aquelas músicas e eu ficava muito carregada. Cada vez mais que eu estava com essa galera, né, envolvida com isso, parecia que eu estava me afundando. De noite eu chegava a dias que eu não conseguia dormir. Então a gente vai perdendo aquele brilho, a gente vai perdendo o objetivo de viver. Eu não conseguia enxergar uma saída, não conseguia ver uma razão para viver. Minha mãe vinha de vez em quando na igreja, né? E teve um dia que eu até falei, mãe, eu vou sair com meu namorado. Aí ela falou, não, você só vai sair com ele se você for comigo na igreja. Aí eu falei, eu vou, né? Fazer o quê? Quando eu fui para a reunião, eu fui, só que parecia que era Deus me chamando mesmo. Não foi minha mãe me chamando, foi Deus. Então, quando eu cheguei naquela reunião, o pastor falou tudo o que eu estava passando. Ele falou, você que é aquela pessoa que não tem mais essa perspectiva de vida, não sabe mais o porquê você existe, você simplesmente existe, não tem mais uma razão. E aí falaram que ia ter um jejum de Daniel. Falei, nossa, é a resposta de Deus para mim. Ele fez esse jejum de Daniel para mim. Então, eu entrei no jejum de Daniel e quando eu entrei, eu dei meu tudo. Então, eu assistia os testemunhos, né? Eu assistia o testemunho e falava, nossa, tem algum segredo. Então, a pessoa falava, olha, eu orei, eu jejuei. Eu falava, eu vou orar e vou jejuar. Eu sabia o testemunho inteiro de todas as pessoas, porque eu assistia todo dia. Eu falava, tem algum segredo. Alguma coisa essas pessoas têm que eu ainda não tenho. Então, eu assistia todo dia. E não só assistia o testemunho, como a palavra do bispo. Então, desculpa, gente. Eu acordava cedo, e aí eu comecei a ler a Bíblia. Então, eu lia todo dia. Eu falava, meu Deus, fala comigo. O que mais? O que mais o Senhor quer? Eu fiz tudo. E eu lembro que estava no final. Eu estava lendo o blog do bispo, eu cheguei em casa. Tinha acabado de voltar da reunião e parecia que tinha falado comigo. Eu entendi, nossa, eu quero o Espírito Santo não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor, né? Porque ter o Espírito Santo, claro, a gente tem paz, a gente tem tudo, mas as pessoas que estão em volta da gente, ela tem que ver isso na gente. Eu lembro que eu comecei a orar tanto, e parecia que minha alma tinha sido levada para o céu. Eu me senti tão amada, tão feliz. Minha mãe estava em casa, minha mãe estava no sofá. E eu saí tão feliz do quarto, que eu olhei para ela e eu não olhei só como ela como minha mãe. Parecia que ela era a alma mais preciosa do mundo. Eu olhei para ela e eu tive aqueles olhos que Deus tem por nós, né? O amor pelas almas. Então eu olhei ela com aquele amor tão grande. Eu falei, meu Deus, eu queria abraçar ela, eu queria falar do Espírito Santo, eu queria falar para todo mundo. Então depois daquele dia mudou tudo. Aquele vazio que eu sentia, aquela tristeza, aquela pessoa deprimida, já não era mais assim. Os meus amigos viram a diferença. Tudo mudou. E o Espírito Santo é meu bem mais precioso. Eu tenho tudo, mas o mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo, que é a minha salvação. Hoje, a minha família é totalmente diferente, né? Eles frequentam a igreja, são diferentes, né? Hoje eu sou casada também. Então, meu marido é um homem de Deus,
Hoje eu tenho paz. Tudo que eu pedi para Deus, Deus me deu. Até o que eu não pedi. Antigamente eu acordava com aquele pensamento de, mais um dia, o que eu vou fazer hoje? E hoje eu acordo e Deus me dá essa direção. A atitude mais inteligente que eu tive na minha vida foi priorizar o Espírito Santo. Largar tudo que eu tinha, que na verdade eu não tinha nada, e priorizar Ele, porque Ele foi meu tudo. Hoje o que eu sou é graças ao Espírito Santo. Se eu não tivesse recebido Ele, não sei onde eu estaria hoje. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que no homem, no ser humano, homem e mulher, habite o seu espírito. E assim ele tenha domínio sobre toda a criação, inclusive sobre o seu próprio eu, impulsos, sentimentos, fraquezas, fantasias, inclinações. O homem, enquanto obedecia a Deus, ele tinha domínio. Quando ele desobedeceu a Deus e obedeceu ao diabo, então ele perdeu esse domínio e passou a ser dominado pelos seus sentimentos, fantasias, fraquezas e, consequentemente, o homem tem sido destruído pelos encostos, a exemplo da Rafaela. Ela que, enquanto não tinha o Espírito Santo, ela procurava preencher aquele vazio que ela tinha no mundo gótico, outros procuram no homossexualismo, outros procuram nas drogas, outros procuram na corrupção, outros procuram na violência, outros procuram na religião, mas ela só foi transformada, hoje casada, feliz, realizada, porque ela recebeu o Espírito Santo. Hoje ela domina, ela já não é mais dominada. Eu pergunto a você, você tem dominado ou você tem sido dominado? Você tem sido dominado pelos espíritos ou você tem dominado os seus sentimentos, impulsos, desejos? Bem, pela sua resposta, você agora sabe se tem ou não o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo se domina e consegue dominar. Quem não tem o Espírito Santo é dominado pelas circunstâncias, pelos espíritos e pelas suas fraquezas. Neste domingo, dia 4, domingo de Páscoa, nós vamos participar da Santa Ceia. Passe pelo Templo de Salomão para recolher o pão e o suco de uva no domingo mesmo. A partir das 5 horas da manhã, as portas do templo já estarão abertas para você, então, poder entrar. E às 6, a partir das 6 da manhã, você já vai poder participar, pegando do pão, do suco de uva, retornando à sua casa para participar da Santa Ceia em família. Domingo de Páscoa, durante todo o dia, as portas do templo estarão abertas para que você possa pegar esses elementos e entregar a sua vida por completo, passado, presente e futuro, e ser possuído pelo Espírito Santo. E então viver uma vida de não mais ser dominado, mas dominar para a glória de Deus. O jejum de Daniel é um jejum de informações e entretenimentos, para dedicarmos mais tempo aos pensamentos de Deus e assim alcançar a bênção das bênçãos, o Espírito Santo. Nesses 21 dias, você desfrutará de uma comunhão mais íntima com Deus, pois tudo o que é desnecessário e inútil, meras distrações que não acrescentam em nada à sua vida, serão excluídas. Com isso, haverá mais tempo para investir no seu interior, na meditação da Palavra de Deus e em conteúdos que acrescentarão na sua fé. Participe do jejum de Daniel e você perceberá mudanças em suas ações e reações. De 21 de março a 11 de abril. E de repente todas as portas se fecharam, então a gente se viu numa situação de total privação, de vergonha, de humilhação, dependendo de ajuda de familiares, até para se alimentar, tendo que pagar aluguel e não tendo nenhum recurso para isso. Meu nome é Gisele, eu tenho 33 anos, sou empresária. O meu marido sempre sustentou a casa, ele sempre conseguiu manter a casa e de repente eu vi ele desempregado e eu
também, né? A gente com 2 crianças pequenas para cuidar, aluguel para pagar, e nós vimos todas as portas sendo fechadas. A gente sempre trabalhou, sempre batalhou, tudo que aparecia de trabalho, a gente nunca foi uma pessoa acomodada, né? Na época eu até formada em técnica em odontologia, e de repente todas as portas se fecharam. Então a gente se viu numa situação de total privação, de vergonha, de humilhação, dependendo de ajuda de familiares, até para se alimentar, tendo que pagar aluguel e não tendo nenhum recurso para isso. E assim que eu cheguei na igreja, eu já até sabia a importância de ser dizimista, de ter Deus como primeiro na nossa vida, só que eu não praticava. E através dessa situação, eu me vi como o único que poderia me tirar daquela situação seria Deus, se eu me voltasse para Deus. E assim eu fiz. Eu fiz um propósito com Deus de me tornar fiel, de me tornar dizimista, de colocar Ele como primeiro da minha vida. E também de sacrificar aquilo que Deus me desse, que no caso foi o emprego que eu pedi. Eu numa situação que não tinha mal tinha o que comer em casa, mal tinha recursos para pagar o aluguel, eu peguei o primeiro salário e sacrifiquei. E através disso, buscando, perseverando, sacrificando, priorizando Deus como primeiro, porque eu entendi que a partir do momento que eu colocasse Deus como primeiro e a minha dependência nele, que nada me faltaria, independente da situação que eu passasse. Através disso, Deus colocou uma situação, eu de funcionária, ganhando um salário muito baixo, eu abri a minha empresa, sem nenhum recurso, sem dinheiro, sem nada. Deus fez com que uma pessoa me procurasse, me propôs aquele negócio. E eu fui com a fé e com a coragem, sem ter nada, nenhum valor em mãos para investimento, para pagar pelo espaço. Era uma área de um aluguel bem alto. Eu trabalho na área de alimentação, eu não tinha o valor nem para comprar uma panela para começar a trabalhar. E aconteceu, eu abri a minha empresa desde o primeiro dia, arrebentando. Deus me honrou de uma forma, assim, extraordinária. Quem via, olhava, não acreditava. Falava como a gente vendendo comida, na época eu vendo comida típica, chegaram a falar, você como que consegue vender tanto vendendo feijão com farinha e vendendo arroz e feijão? 6 meses depois eu abri o segundo espaço, então eu conquistei tudo que eu não conquistei numa vida, num período de 1 ano, empresa, faturando muito alto, coisas que nem grandes empresas acredito que faturam o que eu faturava vendendo ali marmitex, comida para viagem. Foi criando situações, me deu uma casa confortável para eu morar, minhas filhas estudando em ótimos colégios. Então, tudo aquilo que a gente era privado antes, a gente começou a ter através de exercitar a fé e a fidelidade a Deus, colocando Ele em primeiro sempre na minha vida. E tudo indo bem, sempre arrebentando, prosperando, veio a pandemia. Logo no início da pandemia, eu perdi o meu contrato de maior faturamento, né? A minha empresa, a primeira que eu abri, eu perdi essa empresa e a outra foi fechada por decreto. Então eu não tinha recursos financeiros de imediato, não tinha de onde tirar nenhum valor para poder negociar. E passado alguns dias eu fui procurado, né, por uma pessoa. Deus colocou, eu não estava procurando, eu não fui atrás de ninguém, eu apenas coloquei a minha confiança em Deus e continuei crendo naquilo que eu buscava. Que se a gente é fiel, se eu sou fiel, se eu coloco Deus como primeiro, Deus vai me honrar. Consegui um investidor eu fui procurada por essa pessoa, pelo investidor, não fui atrás de ninguém. Consegui um investimento para poder negociar essa área. Eu consegui fechar esse contrato no melhor espaço, na melhor loja, com um espaço 3 vezes maior o que eu tinha antes. E a outra empresa no meio da pandemia, que tinha sido fechada por decreto, também perdi ela. Me foi devolvido também, Deus restituiu, consegui renovar esse contrato por mais 5 anos da outra loja. Abri uma outra vertente da minha empresa durante a pandemia. Então eu iniciei a pandemia perdendo tudo que eu tinha. Eu comecei a pandemia com as portas fechadas, mas não o céu fechado. E agora eu vou sair dessa pandemia com 6 novos espaços abertos. Vale a pena muito ser o segundo. Deus sempre vai ser o primeiro na minha vida. Se você já não quer mais depender do governo, depender de familiares,
para atender às suas necessidades básicas, como a moradia, alimentação, vestuário, o transporte, só tem uma saída: fazer o que fez a Gisele. Uma prova, provar a palavra de Deus, honrá-lo em primeiro lugar. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Ela fez esta prova. Hoje tem uma família abençoada, um casamento, um lar. Hoje tem prosperidade. Mesmo em meio à pandemia, enfrentando dificuldades, Deus tem lhe dado direção, sabedoria e ela tem prosperado. Deus tem atendido às suas necessidades. Com lutas, é claro. Porque quem quer vitórias tem que lutar. Se você diz, bispo, olha, eu preciso fazer uma prova com Deus. Então vá para o altar, apresente a Deus as primícias. Está escrito em Provérbios 3, versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Se você é filho de Deus, aceite os conselhos dele. Vá para o altar, pegue o pão, o suco de uva neste domingo. Participe da Santa Ceia. Entre em aliança com Deus e o Espírito de Deus vai possuir você. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão. Faltam 2 dias para você ser batizado com o Espírito Santo. Nesse domingo de Páscoa, prepare-se. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo. E Ele transformará a sua vida. Já não parece tão destemido. Deixou a petulância no caminho.
Rei dos judeus. Aí está o seu trono, feito de madeira e pregos. Tanto sofrimento, e será esquecido em pouco tempo.